Se for, gente, eu gosto de bolinho de chuva, bolinho de fubá, né? Se por acaso Deus tocar no teu coração, já deixa Ele te usar. Abre a tua Bíblia comigo aí, meu querido, lá em Efésios, no capítulo 6. Nós estamos aí na nossa quinta mensagem da nossa série Como Orar Quando, a última série de mensagens aqui nesse templo, né? Já preparei já de largada lá também, então amarra o teu cinto de segurança aí, Deus tem muita coisa para falar conosco nesse segundo semestre. Nós estamos empolgados, estamos debaixo de uma visão e queremos que o Senhor está nos preparando, e nada melhor do que nós entrarmos nesse campo da oração. Tivemos as últimas quartas-feiras, as últimas 4 quartas-feiras em oração, em jejum como igreja. Você pode continuar isso, a gente ainda precisa, né, que você esteja devoto dentro desse mês, dentro daquilo que Deus está fazendo. E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, como orar quando na batalha espiritual. É um assunto que às vezes muitas pessoas espiritualizam, né, colocam o demônio onde ele não está, quer dar um protagonismo para ele que ele não tem. Outros racionalizam demais, acham que ele não está em lugar nenhum, que ele nem existe, enfim. Vamos ver o que Paulo, quando ele está preso, ele escreve muitas coisas preciosas em Efésios, e quando ele está terminando a carta aos Efésios, ele entra nesse assunto, e ele diz assim, você conhece boa parte desse texto aqui, a partir do verso 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Você está aí na NVI, vai estar já o cinturão da verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por último, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A maior estratégia do inimigo, querido, é fazer você lutar com as armas erradas ou fingir que você não está numa guerra. Essa é a maior estratégia de Satanás ao longo de muito tempo e principalmente nos dias de hoje. Como é que você sabe que os demônios são reais? Bom, Jesus repreendeu alguns deles, Jesus, né, teve ali um tete-a-tete com alguns deles, então isso aqui já nos dá uma grande pista. Mas você certamente já encontrou alguns demônios, né? Alguns podiam falar, pastor, o senhor conhece a minha mulher, minha sogra? Não, não é isso, querido. Você já viu alguns demônios, né? Eles estão convivendo com você diariamente, né? Uns assim, meu Deus, deixa eu fazer o sinal da cruz aqui para me proteger. Hoje, talvez, eles estão atuando de uma maneira mais sutil do que em outros tempos passados. Eles estão lá quando você assiste filme que prega que o amor romântico, o prazer sexual são a chave para a realização. A Globo aí nos deu mais uma pérola de ensino para a nação brasileira, aí saiu um programa agora para incentivar os trisais. Você entra com um casal e tem que achar um terceiro membro para colocar nessa relação, ou seja, eles querem normatizar adultério, normatizar a prostituição. Querido, isso é ação de demônios que estão ali por trás, agindo de maneira sutil. Você vai achar a ação de demônios por trás de um sistema econômico que ensina que a maior razão para você ser feliz e ter um senso de identidade não está em Deus, está em você ter dinheiro. Então, vale a pena você se matar e gastar a tua vida por isso, passar a pessoa para trás, romper os teus valores em busca disso, porque é isso que você precisa para ser feliz. Está lá essa filosofia por trás, também doutrina de demônios. Ele trabalha através de governos que mimam as pessoas a acreditar que tudo que você precisa está na mão do Estado, né? Que ele vai resolver os teus problemas de segurança, de saúde, de educação. Você não precisa trabalhar tanto assim, né? Deixa tudo na mão do Estado que ele vai resolver para você. E assim as pessoas deixam de pensar, deixam de fazer, deixam de produzir, não têm o que investir, ficam dependentes da filosofia e da ideia de outras pessoas, de um governo. Ele está agindo muito, muito nos nossos dias, atrás de púlpitos como esse, onde traz uma mensagem distorcida do Evangelho, que diz que tudo se trata sobre você, que
que Deus é amor e que você tem que fazer aquilo que satisfaz o teu coração, no final vai dar tudo certo, todo mundo vai entrar no mesmo barco. Ele vai dizer atrás desses púlpitos que não, de fato não existe o inferno, uma má interpretação da Bíblia. Ele vai dizer que algumas coisas que estão na Bíblia, elas serviam para aquele tempo para trás, mas hoje elas não servem mais, ou nós vivemos em um tempo diferente. Enfim, ele vai principalmente sussurrar para você e para muitas pessoas que você conhece que essa ideia de diabo ela é ridícula, não vale a pena acreditar nele, não existe nada disso, sabe? Satanás não está em busca do teu reconhecimento, Satanás está em busca da tua destruição. Satanás não está em busca, às vezes, de fazer o nome dele grande em muitos lugares, especificamente com todas as letras, mas ele está em busca da destruição de todas essas pessoas. Você entende isso? Amém? Porque quando Paulo ele nos diz a respeito da armadura espiritual, o assunto é tão relevante para essa turma que ouviu isso aqui pela primeira vez, quanto é para a gente hoje. Portanto, presta muita atenção, querido, naquilo que eu estou prestes a te ensinar nessa noite. Primeiro ponto, nós vivemos num campo de batalha, não vivemos num parque de diversão. Servir a Jesus é maravilhoso, servir a Jesus é extraordinário, nós somos imbuídos de autoridade, de muitas circunstâncias, mas você tem que entender que nós vivemos em um campo de batalha, não um parque de diversão. Há nesse momento uma guerra sendo travada pela tua alma, há nesse momento uma guerra sendo travada pela alma da nação brasileira, para que haja cada vez mais o contrário do que diz na nossa bandeira, caos e retrocesso, é isso que ele quer, e assim ele vai agir em muitas instâncias. A gente vê hoje, que às vezes eu não posso nem falar todas as palavras que eu quero aqui, porque eu posso ter o risco de ser preso, enfim, oramos por todas essas coisas. Hoje foi dia de manifestação em muitos lugares do nosso país, mas nós precisamos entender que existe uma batalha, mas às vezes não é do jeito que a gente vê ou enxerga. A maneira de lutar não é só naquilo que a gente enxerga. Deixa eu te dizer algo. Havia em 2008, um treinador chamado Joe Kennedy. Ele era assistente de treinador de futebol americano na cidade de Bremerton, em Seattle. Em 2008, ele começou assim que acabavam os jogos lá, que ele estava como treinador, ele ia lá no centro do campo, se ajoelhava e fazia uma breve oração depois desses jogos. E alguns dos seus discípulos, seus alunos ali, começaram a se juntar a ele nessa oração de final de jogo. Alguns dos seus adversários começaram a se juntar a ele nesse final de jogo, e ele fez isso durante alguns anos. A partir de 2015, quando essa cultura woke aí, veio com mais força nos Estados Unidos, ele sofreu uma ação judicial, correndo o risco agora de perder o seu emprego, que eles estavam alegando que essa prática que ele estava fazendo ali, violava a separação entre igreja e Estado. E aí Joe Kennedy ele teve uma opção agora. Você vai deixar de fazer isso que você está fazendo, você vai deixar de orar aí no meio do campo, no final do jogo, ou você vai perder o seu emprego. Eles entraram dentro do embate judicial. Para resumir a história aqui, 7 anos ele ficou afastado do seu emprego. 7 anos ele foi afastado, perdeu em várias instâncias, mas quando chegou lá na última instância, na Suprema Corte dos Estados Unidos, em junho de 2022, chegaram à conclusão que a sua breve oração no final de jogo, que ele não estava lá chamando ninguém para estar junto com ele, essa breve oração no final de jogo estava protegida pela primeira emenda dos Estados Unidos, a Constituição não manda nem permite que o governo suprima tais expressões religiosas. Essa foi a determinação. 7 anos depois, esse cara ele pagou o preço com o seu próprio emprego. Ele dizia assim: eu vou continuar fazendo a minha simples oração no final de jogo. As pessoas não são obrigadas a se juntar a mim. Enfim, o que eu quero dizer com isso? O mundo luta contra a oração, porque sabe que ela é o quê? Poderosa. O que um treinador vai mudar uma oração no final de um jogo? O que ele vai mudar? Querido, se o diabo teve todo esse trabalho para mobilizar toda essa turma, para tirar esse cara de simplesmente acabou um jogo, se ajoelhar e fazer uma oração, você acha que a tua oração não pode mudar nada? Sabe, o inimigo sabe. Nós estamos numa série de oração. O inimigo sabe que a nossa oração, ela move os céus. O inimigo sabe que há poder naquilo que nós fazemos. A oração é a maneira com a qual nós liberamos o poder de Deus no mundo. Quando nós lemos o verso 10, olha comigo lá de novo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ser forte no Senhor é onde nós exemplificamos com a nossa oração. Porque quando nós oramos, nós nada mais, nada menos estamos fazendo o quê? Senhor, age.
Pai, a força precisa vir de Ti, o socorro precisa vir de Ti. Quando eu entendo aqui, seja forte no Senhor, na força do seu poder, eu sou fortalecido em Deus, não em mim. E aí eu vou ouvindo do Senhor muitas coisas. E essa guerra vai exigir força. Nosso primeiro ponto, nós estamos em uma guerra, não em um parque de diversão. Ela vai exigir força, mas não é de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. A palavra diz que não há um justo sequer, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. A única maneira de eu ser bom o suficiente é que a justiça de Deus seja aplicada na minha vida. A boa notícia é que ela é de graça. Qual é a má notícia? Que a maioria das pessoas não vai receber isso. Por quê? Porque elas acham que elas não precisam. Enquanto elas acharem que elas não precisam da justiça de Deus, elas têm um senso de justiça própria. Eu mereço, eu posso, eu deveria estar nesse lugar chamado céu, que você quer, o nome que você quer colocar nele, porque eu tenho um senso de justiça própria. Enquanto você tem esse teu senso de justiça própria, eu não consigo receber o senso de justiça de Deus. Isso me impede de receber aquilo que Deus me oferece. Então, se eu não estou orando, o que eu estou dizendo de maneira silenciosa? Eu estou confiando silenciosamente que o meu tempo, o meu dinheiro e as minhas habilidades são suficientes. É tudo que eu preciso na vida. Quando eu não tenho uma vida de oração devota, entregue, dependente diante de Deus, é isso que eu estou dizendo. Eu não preciso dele. Eu consigo me resolver em algumas coisas, sabe? E aqui é onde entra... Você lembra quando Paulo fala assim, o teu poder se aperfeiçoa na minha? Então digo fraco eu sou? O que isso me diz, querido? Que a fraqueza de um homem que depende de Deus sempre vai ser mais forte do que qualquer força de um homem que depende de si. Entenda isso. Se você depende de si, ou você conhece alguém que depende de si, que ele é forte em muitas áreas, ainda que você esteja se sentindo absolutamente fraco, impotente e incapaz, se você buscar a força do Senhor, essa força que vem sobre você, ela é muito mais forte do que qualquer força de alguém que depende de si, que acha que pelos seus próprios méritos conseguiu chegar onde ele chegou na vida. E a pergunta agora para você é, aonde você se sente forte agora? Faz a pergunta para você, aonde você se sente forte agora? Não, eu estou com a vida bem encaminhada, eu estou independente agora disso ou daquilo. A resposta é aí que você está mais fraco, querido. Porque onde eu me sinto mais forte, a tendência é que eu não ore tanto a respeito daquilo. Se eu tenho uma vida muito bem estável, financeiramente, isso e aquilo, a tendência é que eu não ore muito a respeito daquilo, porque isso aqui eu já consegui, eu vou buscar outras coisas. Se eu tenho uma conduta moral boa, né? E a tendência é que eu não ore muito a respeito dessas coisas, porque eu estou sempre me comparando com aqueles que têm uma barra inferior moralmente à minha. E é aqui onde mora o perigo. O que é que Paulo diz em outro lugar? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é aqui que o inimigo vai agir. Pensa agora, qual é a área que você se sente mais fraco? Qual é a área que aí está mais pegando em você? Essa é a área que Deus está convidando você a confiar nele. Porque quando você não tem mais recurso financeiro, quando você não tem mais recurso emocional, quando você não tem mais força para reverter a situação que chegou ao teu casamento, quando você não tem mais força para reverter a situação que chegou ao teu relacionamento com os teus filhos ou com os teus funcionários, é ali que você vai entender que precisa vir a força do Senhor, porque você acabou. Você entende isso? E aí que o fraco diz, eu sou forte. O primeiro versículo, ele diz isso daqui para mim, olha, se apeguem na força do Senhor, no poder do Senhor. E aí é onde eu entro no meu segundo ponto aqui, que a guerra, ela é real, mas ela é invisível. Ela está acontecendo, mas ela é invisível. Olha o verso 11 e 12 comigo. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha quanta organização das forças das trevas. É um exército, mas é invisível, e ele não luta de maneira justa. Deixa eu trazer um exemplo prático para você. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi uma guerra de trincheiras. As pessoas não tinham, de fato, um contato direto de lá, corpo a corpo, né? Uns ficavam nessa trincheira e ia para lá, não havia movimento de tanques, não havia ainda movimento de aviões, então cada um fazia uma trincheira de um lado, e eles gastaram lá 5 anos batalhando em cima disso. Pois bem, vocês conhecem a história lá, a França, a Inglaterra, essa turma toda ali venceu, a Alemanha nazista, principalmente, que vinha a ser depois, ela perdeu, sofreu muitas
restrições para fazer, para não crescer, para não construir isso e aquilo. Os anos foram passando, Hitler foi assumindo o comando da Alemanha, e a França, para não ser invadida novamente, eles resolvem criar uma linha de defesa chamada linha Maginot. Se você for para a França hoje, você vai ver lá espalhado entre a divisa da Alemanha e Bélgica, muitos bunkers, estruturas subterrâneas, onde passavam trilhos, a tecnologia que eles tinham na época, canhões, mais ou menos uns 25 a 30 quilômetros de barreira subterrânea e muito mais. Eles chamaram isso de linha Maginot. E ela terminava em uma floresta que eles consideravam intransponível, que era a floresta das Ardenas. E está lá a França vigiando o inimigo, vigiando as suas linhas, confiando naquilo que eles são fortes, naquilo que eles colocavam a sua ideia de força. Pois bem, o mundo mudou, a estratégia mudou, o inimigo ele vai buscar te atacar onde você não está olhando. Pois agora Hitler tem a Blitzkrieg, os tanques alemães que invadem de maneira rápida, e eles entram justamente por onde eles se achavam intransponíveis, pela floresta das Ardenas, com 1 milhão de homens e 1.500 tanques, e tomam a França por trás, e agora no meio ficam os ingleses e os franceses cercados. Aqui na frente, onde o inimigo fez de conta que estava te atacando, onde você se achava forte, na sua linha Maginot, chamada segurança financeira, emocional, conduta moral, mas ele está agindo pelas sombras. Enquanto eu estou vigiando aquilo que eu acho que eu sou forte, o inimigo vem por trás. E agora esse exército eles têm que fugir. Você assistiu aquele filme Dunkirk, né? Que os franceses, ingleses tiveram que fugir por aquele lado. O fato é, querido, que é mais ou menos assim que o inimigo age conosco hoje. Nós criamos as nossas linhas Maginot da vida, e a gente acha que aqui ele não vai entrar. Não, aqui eu sou intransponível e fica tudo certo. E eu olho e eu fico vendo onde ele está atacando, as coisas óbvias, eu estou lutando e estou vendo, mas ele está agindo sorrateiramente por trás, aonde eu não estou enxergando, aonde às vezes eu estou me sentindo muito forte. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente gasta a nossa energia aqui, olhando para cá, olhando para frente, tentando vencer batalhas que eu vejo. E aí eu coloco muita coisa a culpa nas pessoas, eu coloco no sistema, eu coloco no governo, eu faço muitas coisas tentando achar que essa é a minha batalha. Às vezes eu posso colocar a culpa até no meu irmão, que está do meu lado, que me perturba, que isso e que aquilo, querido. Cuidado para você não se esgotar brigando com pessoas, quando de fato a tua luta é no Espírito. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos em uma batalha. Quando você sai daqui, há uma batalha acontecendo pela tua alma. Sabe, não tem a ver com o que você vê, tem muito a ver com aquilo que você não vê. Lembra que eu te falei? De maneira sutil, ele vai agir no teu pensamento, ele vai agir ao teu redor, porque ele quer a tua alma. Você lembra quando Jesus ele vai ser preso no jardim do Getsêmani, em João capítulo 18? Há uma batalha que Jesus já falou para Pedro, Tiago e João: fiquem, vigiem e orem. O inimigo está chamando vocês, o inimigo está querendo ceifar a alma de vocês. 3 vezes Jesus passa lá, eles estão dormindo. Agora, quando chega o momento de Jesus entregar a sua vida e ser preso, a primeira coisa que Pedro faz é o quê? Deixa eu lutar a batalha que eu vejo. Tira a espada e corta a orelha do cara. Jesus imediatamente, meu Deus, 3 anos ensinando e não aprendeu ainda. Você entende que muitas vezes nós fazemos assim. Nós estamos andando com Jesus, nós estamos ouvindo Jesus falar muitas coisas, mas quando chega na hora, em vez de a gente confiar que Ele está à frente, que às vezes eu vou ter que passar umas situações meio difíceis, eu quero pegar a espada que eu tenho, eu quero cortar a cabeça do meu irmão, não quero cortar a orelha dele. Eu quero cortar a língua dele fora, porque olha o que ele fez. Que é o que me leva ao meu terceiro ponto aqui. Use cada peça da armadura como uma atitude. Do 14 ao 17, nós vimos 6 coisas. Paulo usa a analogia da armadura romana. Ele omite ali algumas peças da armadura romana, mas ele escolhe fazer uma analogia. Durante uma parte da minha vida, eu achei que isso aqui era um negócio para eu recitar. Talvez você já fez isso também. E aí, uma parte da minha vida, eu acordava de manhã para ir trabalhar, e eu saía e falava assim: então agora, Senhor, eu coloco na minha cabeça o capacete da salvação, eu coloco em nome de Jesus o cinto da verdade e a couraça da justiça, eu calço meus pés na preparação do evangelho da paz. Senhor, estou saindo aqui, já com o escudo da fé e a espada do Espírito. E todo dia eu recitava essa oração como se fosse quase que um mantra. Agora sim eu estou protegido. Ai meu Deus, eu esqueci, 10 horas da manhã eu esqueci, estou desprotegido. Não. Cada peça dessa armadura aqui é uma atitude, não é um mantra para ser recitado. Ele vai falar sobre
verdade, ele vai falar sobre justiça, ele vai falar sobre fé, ele vai falar sobre salvação, ele vai falar sobre paz. Cada peça é uma maneira de aplicar o evangelho a uma parte diferente na minha vida. Qual é a parte mais importante que você tem que sair daqui sabendo hoje? Que a única maneira de você se proteger da influência do inimigo não é recitando só um salmo, não é colocando uma música, não é pedindo para alguém orar por você. É permitir que o evangelho permeie todas as áreas da tua vida. Porque ele fala assim, revistam-se de toda a armadura. Existem algumas atitudes que tem que permear a minha vida. Tem que estar lá, senão do contrário, eu posso conhecer Jesus. E ainda assim, quando a tribulação vier, eu pego a faca e saio cortando as orelhas dos malucos da vida. Eu posso conhecer Ele. O evangelho precisa permear o meu casamento. Como é que Deus quer que um casamento seja? O evangelho precisa permear os meus negócios. Como é que Deus quer que o meu negócio seja? O evangelho precisa permear os meus relacionamentos, a minha maneira de ver o mundo. Por isso que ele começa aqui, revestir os vossos lombos, numa tradução mais antiga, cingivos ou com o cinturão da verdade. E falar em verdade hoje é muito complicado, porque cada um tem a sua, é o que o mundo diz aí, né? Onde Jesus reina, querido, o inimigo não manda. Você pode dar uma glória a Deus? Onde Jesus reina, o inimigo não manda. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas têm uma maneira de determinar o que é certo. Mas Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Lembra que eu falei para você? A única maneira de você se proteger da influência do inimigo é deixar o evangelho permear cada área da sua vida. A primeira coisa que ele precisa permear é ele te mostrar qual é a verdade. Às vezes você pensou que esse casamento acabou e deu. Qual é a verdade? O inimigo vai soprar parte para outra, se não der essa, vai para outra, se não der essa, vai para outra, e 5, 6, 7, vem uma coleção de coisas e nunca resolve. Qual é a verdade? Às vezes você se acha em um poço sem fundo, a tua identidade está ferida, por mais que você consegue conquistar algumas coisas, parece que você está sempre tentando provar alguma coisa para alguém, você ainda já está casado talvez há tanto tempo, e ainda está tentando conquistar a confiança do teu marido, da tua esposa. Qual é a verdade de Deus sobre você? Quando eu coloco o cinturão da verdade, sabe, o cinto ele prende a armadura, ele prende as coisas para que não caia, para que a minha vergonha não seja exposta. Se eu não entender a verdade de Jesus, a minha vergonha vai ser exposta o tempo todo em muitas áreas da minha vida. Sabe, essa é a dimensão mais importante desse cinturão da verdade, porque Jesus está dizendo assim, se você não me conhecer, você não sabe o que é verdade na vida. Você não sabe qual é a verdade do teu casamento, do teu relacionamento, nem do teu sonho, você não sabe qual é a verdade que ele tem para você. Você não sabe qual é a verdade da tua identidade. Você não sabe mais qual é a verdade do teu gênero. Você não sabe mais, hoje em dia, nós estamos vendo pessoas que não sabem nem se é bicho ou se é um ser humano, não gosta de um cachorro. Você entende, querido, que quando Jesus não permeia, a verdade ela se perde e você não sabe mais nada quem você é. Você comprou uma mentira e é isso que o inimigo vai fazer, porque ele faz isso desde o começo do tempo. Ele vai questionar a verdade de Deus. Não foi essa a primeira tentação? Foi mesmo isso que Deus disse, não comerá de nenhuma árvore do jardim? Ele questiona a verdade de Deus e ele faz isso até hoje. Ele vai dizer para você que você não é homem. Ele vai dizer para você que você não é mulher. Ele vai dizer para você que você não nasceu para ser filho de Deus, que você não tem sucesso, não importa o que você faça. Ele vai dizer para você que você é altamente capaz de tudo, não precisa de ninguém, nem de Deus, e nem de oração, nem de nada. Ele vai dizer para você muitas mentiras, que ele não existe, por aí vai. É por isso que eu preciso começar pela verdade, para daí entender a outra parte, que é a justiça. A couraça da justiça, a couraça romana, ela reveste só a parte da frente. Tem todo um contexto que eu não tenho tempo para explicar para você. Mas ela protege os órgãos vitais. Ela protege o teu coração. Significa que quando eu coloco a couraça da justiça, não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E quando eu saio por aí com a couraça da justiça de Deus, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, entristece o meu coração também. Tudo aquilo que Deus considera injustiça e causa repulsa, ira ou zelo, também me causa agora. Aquilo que fere o Senhor também me fere agora, porque é a justiça dEle que está sobre a minha vida, é a visão dEle. Então, quando eu visto, eu começo a sentir o que Deus sente quando Ele vê a injustiça. Aonde tem orgulho, sabe, tem pecado junto. Então, quando eu vejo isso na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, eu me sinto igual. E é por isso que daí entra o próximo, que é a sandália do Evangelho da Paz. O que é isso aqui? Prontidão para trazer a paz. Quando a gente fala em paz, envolve diretamente o perdão.
Eu já compartilhei com vocês muitas vezes, o meu temperamento é aquele temperamento do coração peludinho. Ele tem mais dificuldade de perdoar. Eu tenho que trabalhar com isso. Então, quando eu olho isso, eu prego para mim mesmo. É a ideia de que ei, você tem que ter prontidão em perdoar. Porque eu quero calçar os meus pés com a preparação ou com a prontidão do Evangelho da Paz. Eu não estou aqui para causar caos e confusão, eu estou aqui para trazer a liberdade, direção, a paz que há no Senhor. Amém, querido? E aí eu entro na outra parte que é o escudo da fé. E ele completa, ele diz assim, ó, vocês vão poder apagar dardos inflamados do inimigo. Faz mais sentido para eles. Como você vai apagar dardo com escudo? O escudo romano tem uma parte de couro, eles molhavam aquilo ali quando os caras tiravam flecha com fogo, enfim. A ideia aqui é que o inimigo vai lançar mentiras sobre você. Ele vai lançar dardos inflamados. Ele vai dizer assim que o seu futuro está cheio de fracasso, igualzinho o teu passado. Isso é um dardo inflamado do inimigo. Ele vai dizer para você que os teus erros que você cometeu, agora faz com que Deus tenha um desejo de se vingar de você o tempo todo. Isso é um dardo inflamado do inimigo. E essas mentiras não vão ser extintas, a não ser que você tenha fé. Escudo dá? Isso significa que eu vou receber dardos. Olha, não vai dar. Você viu como é que está o governo agora? Bem, não sei, não. Olha, você viu o que vai acontecer agora? Como é que essas mentiras vão ser extintas? Pela fé. Não vai dar. Essa igreja aí não vai para frente. Pela fé. Querido, você acha que o diabo está contente com aquilo que está acontecendo com a nossa igreja? Você acha que ele está contente que nós estamos expandindo, que nós estamos investindo nosso tempo, boa parte dos nossos recursos financeiros estão indo para esse lugar? Uma das coisas que ele vai fazer é pegar uma ideia boa e aparentemente inocente e desvirtuar o teu propósito com o Senhor. Por exemplo, eu já ouvi, poucas vezes aqui da nossa igreja, mas em muitos projetos que eu já acompanhei ao longo da vida, eu já ouvi isso. Falei, nossa, vocês podiam pegar todo esse dinheiro aí, né, e ajudar os necessitados, e comprar e gastar tudo isso em cesta básica. Eu vi um cara que falou mais ou menos parecido com isso aí, né, chamado Judas, lá, ó, esse dinheiro aí podia estar sendo desperdiçado, podia ser dado e vendido aos pobres. A ideia é que essa pessoa não está interessada em ajudar os pobres, ela não está interessada em se envolver naquilo que Deus está fazendo e pagar um preço, principalmente quando envolve recursos financeiros, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ah, mas podia, pois é, com esse movimento nós queremos alcançar 3, 5 mil pessoas que não conhecem Jesus. Pensa numa escola, se você tem 50 alunos nessa escola e você permanecer com essa ideia de não querer gastar dinheiro para não expandir, você podia abraçar 5 mil alunos e tirar eles da ignorância, mas não, eu quero ficar aqui. Ele vai pegar situações assim, é um bom pensamento. É um pensamento até bíblico, você cuidar dos órfãos e das viúvas, mas quando tira a tua prioridade do que Deus te chamou para fazer, a igreja não veio aqui para acabar com a fome do mundo, a igreja não veio aqui para eliminar os pobres. Jesus fala que os pobres sempre haverão. Sim, nós temos uma boa parte a fazer a respeito disso, mas não somos aqueles chamados para resolver os problemas. E às vezes nós pegamos essa boa intenção e desfocamos daquilo que Deus nos chama a fazer. Deus quer usar a tua vida para fazer milhares de discípulos para o reino dos céus. Uma das coisas que ele vai falar para você, ele vai falar assim, ó, a tua família é mais importante, então você não pode fazer isso, olha, você tem que ganhar primeiro a tua família. E é uma verdade, é a tua prioridade. Mas você sabe, e eu sei, quando muitas vezes nós estamos em casa e nem estamos dando tanto tempo assim para a nossa família. Quando nós reservamos um tempo e dizemos que vamos ficar com a nossa família, mas nós sentamos na frente da televisão ou na frente do celular e aquele tempo não vai para a nossa família. E, de fato, nós estamos roubando um tempo que nós podíamos estar servindo em um pequeno grupo, que nós podíamos estar passando um estudo para alguém, que nós podíamos estar plantando no reino de Deus, muito mais do que ir atrás dessa desculpa de que nós estamos dando prioridade para a nossa família, quando, de fato, nós não estamos. Quem está entendendo diz amém? Ou, ai, pastor, para. Capacete da salvação. Aqui ele está falando da mente renovada. A minha mente tem que ter certeza da salvação. Esse negócio de eu estou salvo, não estou salvo, não estou. Eu preciso entender que é o evangelho, é uma atitude. E o último, a espada do Espírito, que é o uso da palavra. Eu falei aqui que Paulo omitiu uma parte da ferramenta. Os romanos eles tinham uma lança para lutar de longe. A espada era tirada para estar no confronto direto. Quando Paulo ele usa essa analogia e omite a lança, eu penso que ele está dizendo exatamente isso aqui. Olha, vai ter muitos momentos na tua vida que você vai para o confronto direto mesmo. E quando for para o confronto direto, corpo a corpo, você tem que saber usar essa espada. Talvez a espada não traz muito entendimento para nós hoje, mas deixa eu trazer um outro instrumento bem parecido, afiado, que você vai entender. Um bisturi. O bisturi é uma ferramenta médica precisa,
extremamente afiada, que pode salvar muitas vidas se tiver na mão de quem sabe. Mas se tiver na mão de quem não sabe, o que ele vai causar é morte. Você daria a vida do teu filho para fazer uma cirurgia para um médico que passou a faculdade inteira de medicina dormindo? Você se colocaria numa mesa de cirurgia para alguém que passou a faculdade de medicina inteira só fazendo festa e bebendo? Sim ou não, querido? Por que então que muitas pessoas elas estão ouvindo pessoas atrás de púlpitos que não conhecem a espada que tem na mão? Por que elas dão tanta importância assim para um médico, para um conhecimento médico, e não dão importância se ele se certificou que ele sabe o que ele está fazendo? Você, quando vai fazer uma cirurgia, você vai em mais de um médico, não vai? Para ver se ele sabe mesmo o que ele está fazendo. Por que as pessoas estão aí abrindo a internet, escutando qualquer cara, falando qualquer coisa, sem ter um entendimento daquilo que ele está fazendo de fato? Nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar. Eles vão procurar falsos mestres, os falsos mestres vão se multiplicar. Por isso que você precisa conhecer a palavra, querido. É a espada do Espírito. Você tem que manusear ela igual um médico manuseia um bisturi. Ele é preciso. Ele abre aquilo que é suficiente. Ele entra onde ele tem que entrar. Sabe? Essa é a razão número 814 para você procurar um pequeno grupo. Porque ali naquele pequeno grupo, toda semana, começa essa semana os nossos hubs aí, é mais uma oportunidade de você descobrir como é que manuseia essa palavra. É mais uma oportunidade de você estar ali com o teu irmão, ajudando você a aprender qual é a aplicação real dessa palavra. Por quê? Porque a armadura só protege aquilo que você pratica. O que eu não pratico, não adianta ficar recitando como eu recitava. Qual é a ideia disso? Viva a justiça. Confesse a palavra. Pratique essa verdade, querido. Isso é vestir a armadura. Amém? Deixa eu ir para a minha parte final aqui. Use toda a armadura e resista até o final. Verso 13. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, não basta vencer o gigante. Eu tenho que terminar de pé esse negócio, eu não fui chamado a fugir. Não basta ir para uma igreja nova e chegar lá tudo esgoelepado e se matando e estamos brigando e vamos fazer. Não basta ir lá amanhã e limpar todo aquele lugar maravilhoso e belo e grande, e no final nós está tudo brigando, porque está vendo aqui, não limpou direito e tal. Querido, não basta você conseguir uma grande empresa ou ter todo o sucesso que você queria ao custo de estar sem a tua família, ao custo de você negociar os teus valores. Nós temos falado muito aqui no Virtus, você que vem aqui no Virtus, você sabe, né? Não basta ser grande, é preciso ser íntegro. Não basta pertencer a uma igreja grande, é preciso ser íntegro. Não basta ter o maior negócio, é preciso ser íntegro. Não basta ter uma grande família, é preciso ser íntegro. Deus nos chamou para isso, e o guerreiro, ele ora até o céu responder. Ele tem que perseverar até o final. Você lembra de Daniel? Lembra? Quando o anjo chega com a resposta, ele fala assim, faz 21 dias que você está orando, né? Eu estou aqui desde o primeiro dia tentando passar esse cerco. A guerra que você enfrenta, às vezes, é espiritual, não é administrativa. A guerra que você enfrenta, querido, vem, às vezes, de um lugar que você não está prestando atenção. E Deus não quer apenas que você vença. Ele quer que, quando tudo isso acabar, você esteja inabalável. Você percebe as últimas palavras de Paulo? Ele fala assim, combati o bom... corri a carreira, pensa num cara assim, né? Mas, gente, guardei a fé. Sabe, quando eu olho para os meus pais, meu pai já está com 73, 74, né? Eu olho a empolgação que ele tem, eu olho como ele vive, como ele fala de Jesus ainda. Quando eu vejo a minha mãe aqui que estava ministrando a ceia, com a paixão ainda pelo Espírito Santo, com o fervo no coração, eu falo assim, não me interessa o que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer. Eu quero chegar assim no final. Eu quero chegar com essa empolgação, com esse amor pelo Senhor, pela palavra, sabe? Provavelmente eu vou cometer alguns erros na vida, mas nenhum que me afaste da presença do Pai. Talvez eu deixe de conquistar algumas coisas que as outras pessoas aí fora acham tão importantes, mas eu quero dizer assim, eu guardei a fé. Eu corri essa carreira. E aí eu olho para aquela coroa de glória que está lá, que eu sei que não é pelo meu merecimento. É porque quando Deus olha para mim, Ele olha não só pela salvação que Jesus me deu de graça, Ele olha para a justiça de Jesus que é aplicada aqui, em mim. Essa é a ideia de uma nova veste. É a ideia do filho pródigo que volta sem dinheiro, todo quebrado, todo sujo, e ele dá uma nova roupa. É a salvação.
e ele coloca um anel no dedo dele, que significa eu te restabeleço a autoridade. Isso aqui é por causa do meu amor, não é por causa do teu ato de justiça. Sim, tem que ter a iniciativa de se arrepender e entender para voltar ao coração dele. Mas, querido, meu último ponto aqui é: ore como um soldado e não como um espectador. Verso 18 vai dizer: ore em todo tempo no Espírito. Todo tempo. Que tipo, Senhor? Com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe como ele termina isso? Não é só sobre você, é sobre os outros irmãos. Às vezes eu estou mais equipado que você, às vezes eu estou mais atento que você, mas a ideia aqui, meu amado, é que Deus pede para eu orar de todas as maneiras, de todos os tipos. E uma vez feito isso, eu preciso olhar imediatamente para aqueles que estão ao meu redor, para os meus irmãos de batalha. Sabe, a couraça romana, ela só cobre a parte da frente, porque o exército romano ele é tão organizado, e ele foi muito famoso por isso, porque há um escudo que protege a frente, e quando nós andamos em turma, tem sempre alguém na minha retaguarda, e o que vem por cima é coberto, então o de trás cobre o da frente, e o da frente está aqui na linha de frente. Eles andam com uma formação de tartaruga e tudo mais. Eu não preciso me preocupar com as minhas costas, porque eu não ando sozinho. Nós precisamos uns dos outros. A oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, depois da ceia, ele não fala mais com os discípulos. Ele fala assim: Pai, que eles sejam um como nós somos um. O desejo de Jesus, querido, é que nós venhamos a nos levantar em oração em todo o tempo. Então, querido, a oração é o teu fôlego. Não é sobre repetir frases, não é sobre pedir ajuda para anjo, não adianta pedir ajuda para anjo. É Deus que dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Mas é sobre orar com vigilância, é sobre interceder uns pelos outros. Você ora pela tua igreja? Você ora pelos teus líderes? Você ora pelos teus pastores? Eu preciso muito da tua oração. Preciso muito da tua oração para não ouvir as vozes que estão aí fora. Eu preciso muito da tua oração para ouvir o que Deus tem para nós como um todo, para não me perder nos meus próprios pensamentos. Eu preciso muito da tua oração para eu não cair na tentação de vir aqui semana após semana só achar as partes boas que você vai gostar e não dizer o que você precisa ouvir de fato, que pode ser que você fique chateado. Sabe, querido, o nosso país precisa muito da nossa oração nesse momento. Nós vivemos um tempo em que Deus tem nos levantado, Satanás ele está aí fazendo as dele. Ele não está contente com o que nós estamos fazendo aqui. Mas como eu falei para você, nós vamos terminar essa palavra hoje não dando protagonismo para ele que ele não tem. Há uma batalha, há uma guerra, mas já há um vencedor. Já há um Deus todo poderoso. Eu não tenho que sair aí caçando demônio, né, que eles estão, é por isso que não dá certo. Não. Às vezes eu faço coisas, não é por culpa do diabo, é por culpa minha mesmo. Ele só me ajuda a despertar aquilo que já está lá dentro, o orgulho que já está lá dentro, é isso que ele ajuda a revelar. Mas eu saio daqui com o entendimento que existe uma arma. Eu quero responder a pergunta dessa palavra: como orar quando eu estou em batalha espiritual? Uma das maiores ferramentas que nós temos para trilhar uma batalha espiritual é orar a palavra. E eu quero fazer isso com você nessa hora. Fique de pé, por favor. Se você estiver com a tua Bíblia ou com o teu aplicativo, abre junto comigo um dos salmos mais famosos a esse respeito, que é o Salmo 91. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, lá no comércio, lá em casa, não adianta nada disso, querido. É a espada que está lá como decoração. Não adianta nada deixar uma espada em decoração, ela tem que estar na mão. Por isso eu vou te ajudar, eu vou te ensinar como orar esse salmo. Você vai ler ele muitas vezes, até o ponto de repente você decorar, até o ponto que você pega essas palavras daqui e coloca na tua vida. Esse é um salmo que na prática é uma oração de fé, ativa a confiança no Senhor, no cuidado do poder de Deus diante de qualquer ameaça. E ele começa declarando a minha posição em Deus. Percebe que eu estou muito atribulado, eu estou muito cansado, eu estou nas minhas batalhas, estou num dia difícil, muita gente se levanta contra mim, né? O diabo está possuindo todo mundo ao meu redor. E aí eu chego diante do Senhor: Pai, não tem mais nem palavra para orar, Senhor, não sei mais o que fazer. Eu vou abrir o Salmo 91 e agora eu vou orar o que está dizendo aqui, ó. E o que ele começa dizendo é a minha posição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse é o verso 1, olha como eu começo:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Lembra como eu cheguei? Estou atribulado, estou cansado, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que orar. E eu estou lendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pai, agora esse é um lugar de habitação, Senhor. Se esconde à sombra do Onipotente, Senhor. Pai, que bom que eu cheguei aqui, Senhor. Ele descansa à sombra do Onipotente, Senhor. Eu estou cansado, Pai, e é a tua sombra que eu quero descansar agora. Senhor, faz acalmar essa mente acelerada, esse pensamento acelerado, Pai, esse pensamento de dúvida, Senhor, esse sentimento de cansaço que não acaba. Senhor, a tua palavra, descansa, eu quero descansar agora à sombra do Onipotente. E você vai se colocando, eu me escondo agora no teu abrigo. Eu não confio em mim, Senhor, mas na tua fortaleza. Tu és o meu refúgio contra toda essa investida. E aí eu vou lá para o verso 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Adiantando aqui, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. E eu oro de novo: Senhor, me livra, Pai, das armadilhas do inimigo. Senhor, tem uma seta de medo no meu coração, medo que não vai dar certo, medo, Senhor, meu casamento está por um fio, medo que eu não vou conseguir pagar essas contas, Senhor, mentiras lançadas contra a minha mente. E eu olho aqui, eu leio: Pai, o Senhor me cobre com as suas penas, as suas asas, você estará seguro. Senhor, me cobre agora, Senhor. Pai, eu quero a tua segurança, não a minha. E aí eu vou seguindo, eu vou proclamar a vitória. Quando eu chego no 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Qual é a oração, querido? Aqui mesmo, Senhor, que tudo parece contra mim, Senhor, parece que o mundo se levantou contra mim, mas eu confio na tua guarda, Pai. Nada vai me tocar sem a tua permissão. Eu estou livre, Senhor, eu estou firme em ti. Ainda que as coisas ruam, 1000 coisas à minha direita, 10.000 à minha esquerda, Senhor, eu estou firme em ti. Aí o 9 e o 10, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Você percebe como eu entrei desesperado? E olha onde eu estou agora, o que eu estou declarando: Senhor, a minha segurança não está no muro, a minha segurança não está na estratégia que eu fiz, Senhor, mas está na tua presença, e eu habito em ti, Senhor. Nenhum mal prevalecerá contra mim, Senhor, tu és o meu refúgio, nenhum mal me sucederá. Adiantando ali, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Terminando ali, pisarás o leão e a serpente. Eu não dou ordem para anjo, né? Senhor, envia os teus anjos, dá ordem a eles ao meu favor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu piso sobre toda a obra do inimigo, sobre o medo, sobre a mentira, sobre essa tentação que eu estou vivendo. E eu termino aqui, do 14 ao 16, porque Ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Sei lá quanto tempo já passou que eu estou aqui diante do Senhor. Senhor, eu te amo, eu confio no teu nome. O Senhor vai me livrar, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me mostrar a tua salvação.